Olá, eu sou o professor Lauber, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Vegetação Profissional Aplicada para a Ciências Biológicas. Ótimo, começou a gravação ali, muito bem. Bom, pessoal, então, todos vocês chegaram a ler a resolução 227, que eu deixei para vocês no Moodle. Dão uma joinha, ou não leram. Quem quiser abrir o microfone, quiser abrir o seu vídeo para a gente conversar, pode ficar à vontade. Muito bem, então, alguns de vocês leram, a maioria leu, ótimo, que perfeito. Muito bem. O que vocês entenderam dessa resolução? Alguém quer falar alguma coisa? Não tem problema, Gabriela. Vamos discutir aqui um pouquinho. Alguém quer comentar alguma coisa? Queria comentar que são bem amplas, né? São diversas áreas, eu só fico mais confuso olhando para elas. Muito bem, cara. Deixa eu só ver que eu tô com um probleminha no meu mouse aqui agora, tá? Deixa eu ver aqui. Quem que falou aqui? Desculpa, gente. Eu tava aqui com uma coisa em cima aqui. Desculpa, quem falou? O Vitor. Oi, Vitor, tudo bem? Então, realmente, Vitor, vocês imaginavam que eram tantas áreas de atuação assim do profissional? Quando vocês fizeram biologia, vocês imaginavam que teriam tantas áreas de atuação assim? Não, muito bem, exatamente. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, sobre essas áreas de atuação. Oi, Bruna, tudo bem? Tá aí com o pequenininho? Que legal. Bem-vinda. Então, gente, essas áreas de atuação são mais de quase 100 e poucas áreas de atuação do profissional, né? Elas inclusive, todo semestre descubro mais áreas, muito bem. Elas são áreas bastante diversas, né? O Conselho de Biologia, ele dividiu, em 2010, a biologia em 3 grandes áreas. Antes existia uma outra subdivisão, mas a partir de 2010 a gente passou a ter essa subdivisão, né? Em que são, então, as áreas de biotecnologia e produção, meio ambiente e biodiversidade e área de saúde, né? Vocês notem que a área de atuação de educação, ela permeia todas as áreas. Então, ela não é uma área específica, né? Se vocês observarem bem, toda a área de atuação, né, em todas as sub-áreas que ela determina, lá no final, geralmente, você tem lá treinamento e ensino na área de meio ambiente, treinamento e ensino na área de biotecnologia, treinamento e ensino na área de saúde. Ou seja, a área de educação em si, a área de pesquisa, independentemente da área, ela está permeando todas essas grandes áreas. Então, é importante que vocês notem isso, né, que existem, então, essas áreas de atuação que são conjuntos de áreas afins, né? Então, a gente tem as sub-áreas e a grande área de atuação e as sub-áreas, que é um conjunto de áreas afins. Bom, outra coisa importante vocês observarem, pessoal, nessa resolução, além, obviamente, de todas essas áreas, né, vocês observarem o que são as atividades profissionais que está no artigo 3º, tá? A gente vai voltar depois aqui, vou voltar a falar um pouquinho das áreas, para a gente discutir um pouquinho a respeito de algumas especificidades, mas se vocês olharem o artigo 3º, todos vocês devem estar com ele aberto aí. Quem não está com ele aberto, eu vou tentar projetar aqui para vocês verem aqui na tela, então. Peraí. 227, essa aqui. Então, se vocês observarem, né, esse artigo 3º, vocês estão vendo ali, né? Então, vejam, o artigo 3º, né, ele estabelece as atividades do profissional. Então, aqui a gente tem diferentes tipos de atividades que o profissional pode exercer
em todas dessas áreas que foram estabelecidas ali a partir do artigo 4º. Tá? Então, assim, notem, por exemplo, né, olha só, ensino é uma atividade profissional dentro de todas as áreas de atuação. Né? Extensão, desenvolvimento, onde é que tem aqui, ó? Deixa eu chamar a atenção para você, ó. Planejamento, projeto, pesquisa, análise de dados. Portanto, a atividade de pesquisador, ela é uma atividade profissional do biólogo. Portanto, a gente já sabe disso, mas ela tem uma regra, ela está regrada dentro do conselho profissional, a atividade profissional de pesquisador dentro de todas as áreas de atuação do profissional, tá? Obviamente, serviço técnico, tal, várias coisas aqui. Bom, uma das coisas que aqui, gestão, supervisão, coordenação, enfim, várias outras atividades, pessoal. Mas eu queria chamar a atenção que essa legislação ela foi feita em 2010, ou seja, não é tão distante, mas ao mesmo tempo ela tem, ao meu ver, ela tem algumas falhas, né? Falhas da forma de talvez deixar escrito, apesar de serem atividades do biólogo, né? Por exemplo, em nenhum momento fala nessa como atividade de empreendedorismo ou atividade de negócios, enfim, ou atividade, por exemplo, de enfim, fala ali gestão, enfim, supervisão, a gente poderia pensar em dono de empresa, né, por exemplo, mas não fala muito nessas atividades mais da área de empreendedorismo mesmo do biólogo, tá? Porque hoje está sendo uma área bastante atuante de biólogo, a gente tem muito biólogo criando suas próprias empresas para as mais diversas áreas, tá? Eu tenho uma conhecida que ela tem uma empresa socioambiental, tem uma outra conhecida que tem uma empresa na área de agricultura familiar, prestando assessoria para a agricultura familiar, trabalhando próximo a ONGs, enfim. Então, ou seja, e é uma forma de empreendedorismo também, né? A gente sempre tem aquela ideia de que o empreendedor é aquela coisa da indústria, da empresa, contra o trabalhador, aquela coisa toda, né? A gente sempre, geralmente, é assim que se vende essa ideia do empreendedor. Eu queria talvez desmistificar um pouquinho, porque o que mais tem hoje na biologia são empreendedores responsáveis, tá? Ecologicamente responsáveis e também responsáveis pelas suas áreas de atuação propriamente dita. Então a gente também tem que lembrar isso, tá? Então ser empreendedor não significa ser como muitos dizem, um vendido para o capitalismo, aquela coisa toda, né? Eu não quero aqui também entrar muito nessa vibe aqui de discussão desse tema. Mas, assim, mostrar para vocês que existe esse mercado. O empreendedorismo na biologia é importante. E qual é a área que o biólogo pode empreender? Em qualquer uma dessas que está aí. Tá? Não é em uma, não é em duas, não é em três, é em qualquer uma destas áreas que está aí. Tá? Então, passando aqui, ó. Professor. Oi, por favor. Desculpa te interromper, mas acho que Por favor. tem gente com problema para entrar na sala, eles estão falando ali no chat. Deixa eu ver. Eles têm que entrar sempre na última, tá? Deixa eu chamar o pessoal aqui, deixa eu ir lá no chat. Tem 2 reuniões abertas, eu tinha entrado na outra sala e estava esperando o começo da... Ué, 2 reuniões abertas? Não é para ter 2 reuniões abertas, não. Deixa eu ver lá, gente, vou voltar lá, só um minutinho. Obrigado por avisar. Tá. Deixa eu avisar esse pessoal aqui. Deixa eu avisar eles aqui. É o Gustavo e o Gabriel. Vou ver se eles estão... Gustavo e Gabriel.
Pessoal, deixa eu vou dar um pause na gravação aqui. É que eu acho que eu abri a sala aqui e eles devem ter entrado talvez num link direto ou alguma outra sala que eles abriram. Só um minutinho, eu vou dar eu vou para outra sala e já volto, tá? Oi, pessoal. Vocês me ouviram falando com o Gustavo ou não, né? Não? Então tá. É que aqui no Teams também você pode criar várias salas. Então, se a gente tiver algum trabalho, por exemplo, paralelo, eu posso criar várias salas e jogar vocês para salas diferentes, como é feito em outras plataformas, enfim. Bom, a gente vai continuar aqui enquanto o Gustavo vem, tá? Se alguém souber, Gustavo Zilli, se alguém tiver o contato dele por WhatsApp também, por favor, dá um toque para ele lá. Bom, pessoal, então eu estava falando para vocês a respeito do empreendedorismo de biólogo, né? Então, todas essas áreas de atuação. Qual dessas áreas de atuação que vocês acharam mais assim estranha? Que vocês não imaginavam que o biólogo podia atuar nessa área? Alguém quer falar? Pergunta foi, qual dessas áreas de atuação que vocês têm na 227 que vocês acharam mais, assim, estranhas, que vocês não imaginavam que o biólogo poderia atuar? Paisagismo. Paisagismo. Eu achei de reprodução humana assistida. Vocês não imaginavam que biólogo podia trabalhar nisso? No caso, depois que eu li fez bastante sentido, mas eu não tinha parado para pensar que era uma opção. E, na verdade, trabalha junto com o médico? Não sei, eu acho que eu pensava que era algo mais da medicina. Então, na realidade, a área de reprodução humana assistida, o biólogo, existe lá uma outra resolução, né, que está disponível também para vocês, que fala exatamente disso, né, que fala sobre a atuação do biólogo na área de reprodução. Mas, assim, o biólogo não trabalha fazendo a inseminação artificial, por exemplo, né? Implantando o óvulo, enfim, o ovócito, enfim, né? Whatever. Eu não sou da área de embriologia, eu acabo me embananando tudo com esses nomes aí, tá? Enfim, eu sou biólogo molecular de informática, acabou, e deu. Quando eu começo a falar desses nomes, para mim já complica. Mas, assim, não, então ele não trabalha com isso, ele faz realmente a seleção do ovo, ele faz a seleção do espermatozoide, tá? Vê mobilidade, faz contagem, faz a inseminação mesmo in vitro, e aí depois, lá na placa de Petri, passa então para o médico que faz então a implantação. Tá? Então ele não atua já no contato com o paciente, mas ele faz o procedimento laboratorial para inseminação artificial. Tá? Então o biólogo atua muito nisso, e assim, existem umas especialidades muito interessantes a respeito disso. Eu tenho uma conhecida que trabalha, né, nessa área também, fez uma especialidade nessa área. Então,
é algo bastante interessante da atuação do biólogo, tá? Tem um mercado bem interessante aí, tá? O problema é que não tem muitas clínicas de reprodução, né? E isso faz com que biólogo acaba não tendo tanto mercado, mas não por não ter não por possibilidade de trabalho, mas sim por não ter tantas clínicas assim disponíveis. Se eu não me engano, aqui em Florianópolis, acho que tem 2 ou 3 clínicas no máximo. Ou seja, você tem é um mercado bastante restrito, portanto, tem uma competitividade nesse setor no Brasil inteiro, né, especialmente aqui, né. E a gente não tem nenhum lab disso no CCB, acho que lá no CCS tem algo assim que trabalhe nessa área? Eu não sei, no CCB eu acho que não, né? No CCB diretamente não. Mas talvez vocês podem trabalhar tanto nos laboratórios de biologia e desenvolvimento aqui do BEG, talvez vocês façam algumas técnicas que poderiam ser empregadas lá. Obviamente que para você atuar na área de reprodução humana assistida, você precisa fazer uma especialização, porque ela é uma área da saúde. Portanto, você tem que fazer uma especialização para você poder atuar nesse setor. Então, só com a graduação não é o suficiente para você atuar já nesta área. Tá? Alguém falou de paisagismo, né? Paisagismo é uma área, assim, de biólogo, bem interessante, tá? Eu até há pouco tempo atrás, falo isso há pouco tempo atrás, há 3 dias atrás, eu avaliei um projeto de PIBIC aí de alguém, não sei se está aqui na sala, mas que fez um trabalho bem bacana, bem interessante, levantamento de espécies nativas que pudessem ser aplicado para paisagismo urbano, enfim, bem interessante, né? Substituir aquelas espécies exóticas do paisagismo por espécies nativas, bem bacana, bem interessante, ou seja, uma área de atuação do profissional biólogo ali, né? Alguém mais tem alguma pergunta? Mas dá para entrar em um lab de outro centro também? Sim. Vocês podem trabalhar em laboratórios de outros centros sem problema nenhum, no CCA, no CCS, no CTC, enfim, não importa. Se existe um laboratório em que há uma atividade, em que aquela atividade de pesquisa lhe interessa e você conseguir a vaga para ingressar nele, e o professor, obviamente, aceitar, não tem problema, não existe impedimento nenhum de um aluno do CCB fazer um estágio no CCS ou vice-versa, né? No próprio laboratório ali que a gente trabalha, na protologia, nós temos alunos do CCS que fazem estágio ali, né? Então não existe impedimento nenhum, tá? Tem alunos de biologia que fazem estágio no CCA, lá nas ciências agrárias, na parte de fisiologia vegetal também lá, então não tem problema nenhum. O que mais? Deixa eu ver se alguém tem mais alguma... A Sara falou que tem áreas que eu nem conhecia, é verdade, eu também. Quando a gente começa a ler isso aqui, a gente acaba não entendendo tudo. Alguém mais tem algum comentário? Alguma área que achou interessante? Espeleologia, bem bacana também, né? Uma área também de atuação profissional. Aqui os geólogos, às vezes, encrespam com a gente na atuação dessa área, né? Mas é uma atuação para estudo de ecossistema de caverna. É bem interessante. O que mais? Vamos ver, eu tô deixando vocês quicarem a bola aí para a gente começar a discutir algumas coisas. É bem interessante mesmo, cara, também acho. Bom, vocês viram a parte ambiental, né, gente? Aqui, se a gente for na área de atuação 4, né, nessa área de... Eu acho que até o meu eu não estou mais projetando a tela, mas vocês têm o arquivo ali, vocês podem acompanhar, né? Então, na área de atuação 4, a gente tem lá agricultura, arborização urbana, auditoria ambiental, enfim, tanta coisa, bioespeleologia, né? Acabei de falar, tá, bioinformática, que eu trabalho, biorremediação, controle de vetores e pragas. Não sei se vocês viram os outros arquivos que eu deixei para vocês, que eram outras resoluções que falavam de especialidades, né? Na biologia, o Conselho de Biologia, ele tem, eu vou fazer um gancho aqui com a resolução, a resolução de 17 de 1993, ela traz
quais são as especialidades que o Conselho de Biologia pode conferir para um biólogo. Obviamente, eles estão associados às áreas de atuação. O que são essas especialidades? É o seguinte, você atua numa área... Maria Eugênia trabalha com zoonoses, na verdade, isso com muitos biólogos, exatamente. Então, o que acontece? Você, por exemplo, está atuando numa área durante um bom tempo, certo? Você não fez mestrado, você não fez doutorado, você não fez especialização stricto sensu, mas você tem experiência adquirida, know-how, você acompanhou outras pessoas, você trabalhou em empresas naquele setor, você emitiu as ARTs, que a gente vai ver na próxima mais para frente, quando a gente falar de ART, você emite as suas ARTs mostrando a sua área, a sua atuação profissional lá naquele setor. Depois de um certo tempo, você pode solicitar ao CRBio um título de especialista naquela área de atuação. Qual que é a vantagem de você pedir um título de especialista? Ela é vantajosa especialmente para quem não faz uma pós-graduação e para quem não faz uma lato sensu, por exemplo, na especialização, e quer, por exemplo, montar a sua própria empresa. E aí, para montar a sua própria empresa naquele setor, você vai ter que assinar uma coisa que a gente chama de termo de responsabilidade técnica, ou seja, a empresa, que é a pessoa jurídica, ela vai ter que ter alguém, um biólogo, que seja responsável pela atuação da empresa, como um todo, né? Por exemplo, uma forma macro, certo? Então, essa pessoa só pode assinar uma TRT, só pode ser responsável por pessoa jurídica se ela tiver conhecimento na área em que a empresa está prestando aquele serviço. Portanto, como que você pode fazer? Se você tem mestrado, doutorado, enfim, ou especialização nessa área, você já consegue assinar a TRT. Mas se você não tem, mas você tem tempo de experiência, ou seja, você passou a vida inteira trabalhando naquilo, você tem tempo de experiência, você pode fazer esse título de especialista e com isso você pode... o conselho confere um grau de especialista para você e você pode usar esse grau de especialista até na divulgação da sua própria empresa, do seu próprio nome, e também, obviamente, para emitir esses documentos de RT e TRT, que são bastante comuns na biologia. Tá? Então, ali você tem naquele título, na resolução 17, que eu passei para vocês, tem várias coisas, como que você pede, qual a concessão de título não implica atuação profissional em todas as áreas de especialidade. Por exemplo, você não é especialista aqui, vamos pegar um exemplo lá embaixo, em biotecnologia. Você não vai ser especialista em toda a área de atuação em biotecnologia e bioprodução. Você vai ser provavelmente especialista em uma área, por exemplo, em fermentação, né? Que vai te permitir você assinar uma TRT, por exemplo, para uma fábrica de cerveja. Tá? Então você pode ser dono de uma fábrica de cerveja. E aí, ou uma fábrica de vinho. Né? E aí você tendo o título de especialista em biotecnologia na área de fermentação, né? Passa a ser uma forma mais rápida de você poder registrar o seu próprio produto, enfim, você começar então a vender a cerveja para frente, né? Aqui, por exemplo, né, esse cara aqui, ó, lá na parte no artigo 6º, vocês têm lá processos biológicos de fermentação e transformação, que é essa área de processos fermentativos que faz com que o biólogo possa atuar, por exemplo, em indústria de cerveja, ou de vinho, ou de suco, ou whatever. Tá? Bom, mais alguma área aí, gente, para a gente discutir um pouquinho? Professor, eu tenho uma dúvida, só que acho que desvia um pouco desse assunto que a gente está falando. Fala, cara. Tá, o negócio é o seguinte, eu vi aquela atividade de bacharel e licenciatura, e daí eu fiquei me perguntando se algumas empresas ou algum concurso, eles olham para o teu diploma e veem se é bacharel ou licenciatura, e se isso influencia, sabe, na contratação. Então, assim, Daniel, né? Foi o Daniel que falou, né? Isso. Tá. Então, Daniel, assim, na outra aula até comentei um pouquinho rapidinho sobre isso. O que acontece, cara, é assim, existem algumas empresas, assim, que preferem o bacharel do que o licenciado em algumas áreas, tá? Teoria, o licenciado
em biologia, com aquela carga horária mínima, por isso que eu fiz vocês fazerem um exercício de olhar para o currículo da biologia e ver se o licenciado, o bacharel aqui da UFSC, tem essa carga horária mínima para poder atuar no mercado, não obrigatoriamente não, por exemplo, na área de ensino básico, enfim, fundamental. Então, o que acontece? O licenciado que tem aquela carga horária mínima estabelecida na Resolução 300, ele pode atuar, sim, também em área não estritamente no ensino, tá? O que acontece é que tem algumas empresas, sim, que colocam lá que é o bacharel. Tem algumas empresas, talvez até por falta de conhecimento, né, de que o biólogo pode atuar também nessa área, e talvez estabelecer algum critério, né? Por exemplo, um licenciado com uma carga horária mínima de 300, ou um licenciado que atende a resolução 300 do Conselho Profissional, poderia colocar desta forma. Por que tem algumas empresas que olham para o bacharel e fazem essa diferença? Porque existem alguns cursos de licenciatura no Brasil que eles não atendem à resolução 300 do Conselho Federal de Biologia. Portanto, estes licenciados em biologia que não atendem, cursos que não atendem essa resolução 300, pelo Conselho Federal de Biologia, eles não podem atuar, por exemplo, assinando a RT, e eles, consequentemente, não poderiam atuar em setores além do setor de educação. Tá? Então, o que faz? Muitas empresas, e até mesmo concursos públicos, já colocam bacharel exatamente para evitar esse tipo de profissional que com uma carga horária muito baixa, que seria aquele profissional voltado exclusivamente para a área de ensino, tá? Então, existe a diferença. O que pode ser feito, tá? Já vi acontecer. Na época até que eu estava no conselho, de um biólogo, ele entra, tem um concurso, pede bacharel, e ele questiona o Conselho de Biologia a respeito daquele concurso. E aí o Conselho de Biologia entra com um pedido para que aquele concurso, enfim, inclua o licenciado. Tá? Várias vezes isso acontece, isso é revertido, portanto, é incluído o licenciado, ele passa a atuar naquilo. Só que aí, geralmente, alguns concursos colocam cláusulas, né, que aí o cara tem que assinar, por exemplo, uma anotação de responsabilidade técnica. E aí isso faz com que aquele biólogo, aquele licenciado que é formado em um curso com menos de 2.400 horas, ele não consegue a RT, portanto, ele não consegue nem, depois, lá na frente, ele não consegue nem assumir o cargo. Tá? Mas isso é uma questão realmente bem tênue, tá? Porque existem outras profissões que está bem claro o que é o licenciado e o bacharel. E é o licenciado só atua no ensino, e o bacharel pode atuar na área de mercado não de ensino, né? Ficou claro, Daniel? Ficou bem claro, professor. Obrigado. Tá bom, imagina. Claro. Matheus, deixa eu só que acho que o Matheus levantou a mão. Depois eu passo para a Bruna. Boa noite todo mundo. Oi, Matheus, tudo bem? Glauber, em relação, por exemplo, ao biólogo poder atuar com viveragem, eu sei que existe, por exemplo, a questão do Renascem, que é esse registro de sementes e mudas, né, que até onde eu sei é só um engenheiro agrônomo que poderia ter essa autorização. Existe alguma forma do biólogo poder pedir autorização para gerir um viveiro, por exemplo? Ou essa atividade precisa ser feita com acompanhamento de um agrônomo? Então, até onde eu... obrigado pela pergunta, ela é bem interessante, tá? Até onde eu sei, se você for olhar na nossa resolução, no artigo 4º, quando a gente fala lá tem uma fala, por exemplo, de inventário, manejo e produção de espécies de flora nativa e exótica, ela estaria dentro desse contexto, por exemplo, de você ter viveiros, certo? Existe uma discussão bem interessante a respeito disso, e aí vem, eu acho, talvez uma fala minha lá das primeiras aulas, em que eu volto aqui a ressaltar, que é o seguinte: teve uma discussão há pouco tempo atrás sobre a atuação do biólogo em bancos de germoplasma, né, que seriam bancos de sementes, então várias coisas, os agrônomos querendo restringir, o engenheiro florestal querendo restringir a atuação profissional para o biólogo, né,
teve um projeto de lei que foi encaminhado, eu não sei se isso já terminou, agora eu vou ter que até me atualizar a respeito disso, mas houve uma campanha maciça, né, dos conselhos de biologia para que os biólogos fossem lá e votassem, dizendo, não, peraí, biólogo pode atuar nessa área, tem competência para isso, tem competência legal e técnica para trabalhar nessa área, né? Então, inclusive, legal porque ela está na nossa resolução, né, o nosso conselho diz que nós podemos atuar, e técnica porque a gente, muitos biólogos aprendem a fazer isso, né, e tem até mecanismos de você controlar e dizer qual é o biólogo que pode e qual que é o biólogo que não pode. A própria RT ela tem esse papel de dizer, olha, você é um biólogo que pode atuar nessa área e você não é. Por exemplo, eu jamais poderia, né? O conselho tinha que me banir do conselho se eu tivesse que fazer isso, porque eu nunca atuei nessa área, portanto eu não tenho competência nenhuma para isso. Agora, isso significa que por eu não poder atuar nessa área, mesmo como biólogo, não poder atuar nessa área, não é do meu interesse isso? Aí é que vem daquele papo que eu tive lá no início. Antes de nós sermos especialistas em genética, botânica, zoologia, nós somos biólogo. Então, nós estamos defendendo a nossa classe. Então, naquele momento, por mais que eu não tenha o interesse direto, porque eu não trabalho diretamente na área, eu fui lá e fiz campanha tal para o pessoal voltar lá, porque eu acho que é uma defesa do profissional. Mas eu acho que é isso que eu queria te responder, Matheus. Assim, em teoria, existe essa possibilidade, tá? Existe uma briga, tá? Existe uma briga de conselhos, uma briga de profissionais ali a respeito disso, né? Mas até onde eu sei, a nossa legislação permite isso, tá? A nossa, teoricamente, ela permite, tá? Não sei se isso é alguma coisa mais recente que não permite essa atuação. Legal, obrigado, professor. Beleza, imagina. Isso acontece muito, Matheus, tá? Com análises clínicas. Aí você pergunta para um cara, por exemplo, um farmacêutico, tá? Para um professor ali do curso de farmácia. Biólogo pode... Não pode atuar. Não, biólogo não pode atuar em análises clínicas. Jamais pode atuar em análises clínicas. É só farmacêutico que pode atuar em análises clínicas. Tá? E aí você vai lá, não. Nossa legislação permite, tem até ganho jurídico de STJ da vida lá, que já sacramentou que a gente pode atuar na área de análises clínicas, em determinadas condições. Mas se tu perguntar para o profissional de agronomia, ele vai dizer que o biólogo não pode atuar nessa área. Tá? Ele vai dizer, com toda certeza, porque ele vai defender a sua área. E a gente tem que ir lá bater, não é por aí, a nossa legislação permite. Bruna. Dá para me ouvir? Sim, estou te ouvindo. Uhum. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, daí fiquei na dúvida em relação a trabalho fora do Brasil. O que valeria mais a pena, se formar em bacharel ou licenciatura? Então, no fora do Brasil, eu já não sei, porque talvez cada país tenha a sua regra, né? Esse é difícil, assim. Cada país tem sua forma legal, regular, legal de atuação dos profissionais. Então, parto, é opinião minha, tá? Acho que talvez o bacharel seria não o mais importante, mas talvez seria o suficiente, tá? Talvez seria o suficiente para atuação lá fora, tá? Talvez o licenciado não sei, até porque se a gente for ver, o modelo educacional brasileiro é diferente do modelo educacional de outros países. Então, o que se aprende muito na nossa licenciatura é o nosso modelo educacional. Obviamente que métodos pedagógicos tal aplicados aqui em outro lugar do mundo pode ser o mesmo, né? Mas o modelo educacional é distinto. Então, a gente teria que aprender a regra deles lá, tá? Mas eu faria isso. Se eu quero atuar lá fora do país, eu faria bacharelado. E aí iria naquele país, iria verificar como que é o processo legal para atuação profissional, se precisa validar diploma ou outra coisa, ou não precisa, né? E aí você vai atuar no outro país. Mais alguma dúvida, gente? Vamos lá. Hoje é meio para a gente conversar um pouquinho mesmo, né? Aqui, ó, eu falei um pouquinho das áreas de atuação, dos especialistas, né, da resolução 17,
Mas o ano passado, saiu uma nova resolução, que é 540, que ela também fala de especialista, e ela inclui novas modalidades de especialista. Aí eu vou colocar aqui, eu vou direto para o parágrafo, o artigo primeiro, que fala o seguinte, né, que ele reconhece também a atividade aquicultura, circulação extracorpórea, controle de vetores e pragas, gestão ambiental, paisagismo, reprodução humana assistida, como áreas de especialidades da biologia. Portanto, se eu atuo, por exemplo, se eu atuei durante 5 anos na área de paisagismo, mas eu não fiz nenhum curso de uma especialização, nada, mas eu atuo e eu tenho comprovada atuação profissional naquela área, eu posso requerer esse título de especialista, né? Então a gente pode aí montar uma empresa, por exemplo, de paisagismo e eu ser o responsável por ela, né? Gestão ambiental, da mesma forma. Controle de pragas, de vetores e pragas. Alguém imagina? Eu sempre tenho uma discussão aqui, tem até um amigo meu que falou assim que quando ele fez biologia, da minha época, tá? Quando ele fez biologia, a professora da disciplina falou isso, né? Controle de vitais, alguma coisa, relação com piscina, deixa eu achar aqui um negócio, que eu vou falar para vocês qual que é uma coisa aqui que era de microbiologia. Acho que era na parte de microbiologia, recursos hídricos, microbiologia, tratamento de efluentes e resíduos, enfim. E aí ela citou lá piscina e tal. Aí o cara ficou indignado, ele disse assim, eu não vou fazer faculdade de biologia para ficar tratando piscina. Onde é que já se viu isso? Isso é uma afronta ao profissional biólogo, né? Aí ela falou sobre controle de vetores, né? Isso é uma afronta de profissional biólogo. Eu vim aqui para ser pesquisador, tá? Assim, cara. Aí eu chamei ele um canto, isso faz pouco tempo que eu falei com ele. Chamei ele e disse assim, olha, você que seguir a área acadêmica, você que seguir essa linha, você tem um pensamento de biologia para a parte acadêmica. Tem outros alunos que entram na biologia que talvez estão pensando em fazer a biologia para se capacitar tecnicamente para atuar em algum mercado, ou até mesmo para alguma determinada área de atuação profissional. Então, assim, quando a gente começa a dizer, para que a biologia não é isso? Não, a biologia também é isso. Entendeu? Ela também é isso. E por que eu estou falando isso? Porque controle de pragas e vetores, eu lembro do ano passado, foi muito engraçado na aula, teve uma aluna que quando eu falei isso, eu não acredito que biólogo pode matar bicho. Ficou assim, horrorizada, né? Nossa, isso não pode, onde é que já se viu biólogo? Daí eu falei assim, você gostaria de ter uma farinha, você comprar uma farinha integral, bonitinha, num pacotinho, e dentro dela vir uma barata? Ou um pelo de rato? Ou o rato inteiro? Você gostaria? Não, tá louco? Então, controle de pragas e vetores, ou de vetores e pragas, é para isso. É para dentro das indústrias, das empresas, fazer um controle de pragas que possam sinantrópicas, né? Então, controle dessas pragas, de insetos, desses animais, né? A gente chama de pragas porque eles são tratados na indústria, no nosso dia a dia, como uma praga, né? Mas é fazer controle ali na região onde precisa, ou seja, na indústria ali, né, no local. Então, exatamente para evitar, para ter um controle de qualidade do alimento que você está ingerindo também, né? Aí acho que ela se convenceu, né, dizendo que, peraí, então não é assim para sair fazer uma matança de bicho por aí, mas é para ter um controle, né, desses animais monitorado, tem que ter toda uma técnica, tem um aprendizado por trás, você tem que saber o quanto do controle biológico que você vai utilizar, pode ser inseticida químico, orgânico, não importa, depende. Muitas empresas já estão trabalhando com inseticidas orgânicos, isso é bastante interessante. Então, substituindo o químico pelo orgânico. Então, você tem que ter toda uma cadeia ali de entendimento, de aprendizado, né, de habilidades que tem que ser desenvolvidas para o cara atuar nessa área. Né? Talvez nenhum de nós queira atuar nessa área, beleza, mas pode ter outro profissional que vai ser gostaria de estar nessa área. Tá? Mas é uma área, mas eu vou falar para vocês, é uma área de expansão de atuação profissional, tá?
é uma área de expansão de atuação profissional. Isso era muito, ficava muito na mão de químico, engenheiro químico, ficava muito na mão deles, e os biólogos começaram a entrar nessa área, eles estão ficando tudo chateadinho porque a gente está entrando na área, ou seja, os biólogos estão entrando e estão vindo, é uma área em expansão. Aqui em Santa Catarina mesmo, tem várias empresas já de biólogos mesmo atuando nessa área. Tá? Gabriela, por favor. Opa, tá me ouvindo? Sim. Uhum. Tá. Minha pergunta, não elaborei ela direito ainda, vou falar pensar enquanto eu falo. Tem ali 1 zilhão de áreas que a gente pode atuar, né? Mas como que é de emprego? Porque, por exemplo, tem concurso público para a maioria daquelas áreas ou não? E se, por exemplo, eu passar num concurso de uma área de agronomia, eu vou ganhar o mesmo valor que um agrônomo ganharia naquela vaga? Então, vamos lá. Vamos dividir a tua pergunta em 2 fases. A primeira é se existe área de atuação em tudo, se existe emprego, né? Mercado, emprego em todas essas áreas. Eu diria que sim, tá? Eu diria que sim, mas não em concurso. Muitas delas não em concurso, tá? Talvez a grande maioria delas, tá? Muitas dessas aqui, ó, por exemplo, eu vou dar um chutar, responsabilidade socioambiental. Tem muita empresa que contrata biólogo para atuar nos setores, né, de gestão sustentável, enfim, na parte de sustentabilidade, e biólogo atuando na parte de socioambiental. Ou seja, é uma área de emprego de biólogo atuando nesse setor. Tá? Tô dando exemplo aqui, né? Restauração e recuperação de áreas degradadas. Isso tem muito biólogo atuando. Não, isso você não vai ver em concurso público. Dificilmente você vai ver isso em concurso público, tá? Vou dar outro exemplo aqui. Vou sair da área de meio ambiente para a gente sair. Na análises clínicas. Análises clínicas, aí a gente tem uma questão que é o órgão que fez o concurso público, por exemplo, ele incluiu o biólogo na lista de profissionais habilitados. Tá? Teoricamente, ele deveria incluir sempre, tá? Porque o biólogo é profissional habilitado. Mas o que acontece? Por ser uma área historicamente a cargo ali dos farmacêuticos, enfim, dos biomédicos, alguns concursos públicos, alguns municípios, enfim, estados, acabam não colocando o biólogo como dentro da análises clínicas. E aí os conselhos têm que entrar, os conselhos regionais de biologia têm que entrar e solicitar a inclusão do profissional biólogo, porque senão isso é reserva de mercado, e isso tem... já tem jurisprudência no STJ a respeito disso, dando só um exemplo. Então, não há um questionamento jurídico aqui. Agora, existe, por exemplo, na área de docência, por exemplo, no concurso público de uma universidade, em que eles pedem lá um determinado profissional. E aí, mesmo que o conselho entrar com um pedido para que incluir o biólogo naquele concurso, em alguns casos, as próprias universidades elas alegam o seguinte, né, que a universidade tem o poder discricionário de decidir quem que ela quer, qual é o profissional que ela deseja. E isso é muito comum também para empresas, tá? Empresas, por exemplo, é difícil você exigir que uma empresa contrate biólogo para uma determinada área. Não, eu quero um agrônomo. Tá? Eu quero um agrônomo. É decisão da empresa querer um agrônomo. E aí o conselho pode até fazer uma informação, informar a empresa, olha, o biólogo também pode atuar nessa área, certo? Então às vezes a gente tem esses embates, né, bem importantes, que é esse que a gente chama de poder discricionário do contratante. Ele tem o poder de decidir quem que ele quer contratar. Com relação a... Isso vale para nós também. Eu posso ter uma empresa e eu posso dizer assim, eu vou contratar biólogo. Eu decidi, eu quero contratar biólogo. Aí vem um farmacêutico, não, mas você pode contratar. Não, mas a minha empresa é uma empresa de biólogo e eu quero contratar biólogo. Então eu tenho o poder também, eu como dono da empresa, de decidir o tipo de profissional que eu quero. Tá? Então isso é meio chato ouvir isso, especialmente para vocês que estão se formando, estão indo, mas é a realidade de mercado, tá? É a realidade. A empresa ou o próprio órgão público, não é isso, não. E quando eu falo empresa, não leia-se apenas iniciativa privada, tá? O próprio órgão público, ele tem um poder, entre aspas, poder não,
Eles chamam de poder discricionário, mas ele pode escolher, entre aspas, o profissional que ele quer para aquela área. Tá? Em alguns casos, não. Tá? Quando tem concorrência ampla, aí não. Tá? Aí é diferente. Tá? Bom, com relação ao a pagamento, né, a salário, vai depender muito da empresa, enfim, do serviço público, do que for. Porque, geralmente, se for um serviço público, você vai ter as tabelas lá dos cargos e salários. E aí, isso é definido já em lei, e se, às vezes, existe uma equiparação salarial, por exemplo, um cargo de analista ambiental, que você é biólogo, você é agrônomo, os dois vão ganhar o mesmo salário. Tá? Mas isso não é regra. Tá? Não é regra. Isso existe outras que fazem diferença. Biólogo ganha menos que agrônomo. Tá? E aí é uma questão, uma discussão, porque existe uma regra que o CREA tem lá, que fala há muito tempo definir o que eles podem definir, salário, tal, e na biologia não. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Tá? Mas, por exemplo, geólogo e biólogo, biotecnologista e biólogo, tá? Então, essa faixa salarial ela é a mesma? Depende de como está estruturado o plano de cargos e salários da empresa ou do serviço público, tá? Na qual tu está concorrendo. Então, isso varia muito. Existe um teto mínimo para biólogo? Ainda não. Tá? Não existe um teto mínimo. Desculpa, teto, não seria o piso, né? Desculpa, piso mínimo, né? O teto máximo. Um piso mínimo de salário para biólogo ainda não existe. Existe um projeto de lei que está tramitando já faz um bom tempo no Congresso, tá? Eu acho que até já tinha passado em várias comissões lá dentro, em que se estipularia um piso mínimo para o profissional biólogo. Uma vez que isso for instituído, e se isso acontecer, aí sim, talvez vai ter que ter uma readequação de todos os profissionais que são contratados como biólogos nas empresas, enfim, aí talvez o biólogo pode exigir aquele piso mínimo, se você está recebendo a menos na tua empresa. Os sindicatos vão poder atuar em cima disso também, né, mais fortemente, né, não é o conselho profissional, mas sim o sindicato que tem essa competência de discutir salários em condições trabalhistas com os empregadores, não é o conselho profissional, mas existe prós e contras disso aí, tá? Existe prós do piso, né? Realmente você estabelecer um mínimo para o biólogo receber, isso é importante, porque o que acontece hoje muito existe uma competição de biólogo, por exemplo, vocês vão para o mercado de trabalho, vão atuar na área de licenciamento ambiental, existe muita empresa de licenciamento ambiental, existem empresas de biólogos, existe empresas de agrônomo, de engenheiro florestal, enfim, outros profissionais, engenheiro ambiental também, né, obviamente, e existe uma competição, e aí é uma competição de preço, né, e realmente aí acontece a competição de preço, e às vezes muitos biólogos acabam baixando bastante o preço para poder ser competitivo e conseguir o trabalho, né. Eu vou voltar a falar sobre isso quando a gente for falar da RT, e a gente vai falar um pouquinho sobre... obviamente que essa disciplina não é para isso, mas eu gosto de falar um pouquinho, que é para a gente... desculpa quem pensa o contrário, tá? Todo respeito, mas precificar o nosso trabalho, tá? A gente não, nós biólogos não sabemos valorizar o nosso trabalho, tá? Eu vou falar isso eu estou sendo muito franco. São poucos os profissionais que sabem valorizar o seu trabalho. Quando falo valorizar, é valorar mesmo, tá? É valorar no sentido de monetarizar o teu trabalho. Você fez uma prestação de um serviço, quanto custa aquele serviço, tá? Isso é importante, gente, isso é importante, por mais que seja para uma ONG, esteja atuando numa ONG, isso tem um custo, isso tem um trabalho por trás e que a gente tem que lembrar disso, tá? Então, não é uma questão de ser capitalista, socialista, whatever, é uma questão de mercado. O mercado funciona assim aqui no Brasil e é assim que a gente tem que tentar pensar um pouquinho como ele, tá? Eu já vi muito biólogo saindo da área de atuação do biólogo, não porque ele não conseguia trabalho, não porque ele não conseguia trabalho na biologia, mas porque ele faliu. Faliu no sentido de ele não
ele sempre jogava um preço para o serviço dele muito abaixo de mercado, só que o custo operacional dele era muito alto. Ou seja, ele recebia menos do que ele gastava para trabalhar. Muito óbvio, né? Mas eu não entendi. Então, só a gente vai falar isso depois. É o biólogo que decide quanto ele vai receber? Não entendi. Depende. Se você faz um serviço, presta um serviço em que você não é contratado, você não é contratado no sentido, você não é CLT, não tem uma carteira assinada em que você tem um preço mensal todo mês, e que não existe um preço, não existe, entre as preços, não existe um plano de cargos e salários, ou seja, você não está sendo contratado por uma empresa que tem um plano de cargos e salários que você sabe quanto você vai ganhar. Existe um plano de cargos e salário. Na UFSC, quando você entra, você sabe, o valor de um professor, o professor ganha tanto por mês quando ele ingressa no UFSC, que depois vai aumentando o seu salário conforme do tempo. A maioria das empresas também tem isso. O que eu falei, o Gabriel falou bem, ele é autônomo, né? Então, aquele profissional que presta um serviço, você vai ser contratada para fazer o licenciamento ambiental. Você tem uma empresa e você vai ser contratado por um projeto. Ou seja, você vai receber pelo projeto executado. Então, autônomo. Aí você que tem que definir o teu valor. Existem parâmetros, existem balizadores para isso? Existem, tá? Os próprios sindicatos de biólogos determinam alguns balizadores. Por exemplo, R$1 milhão. Qual que é o valor hora do biólogo? Quanto que é o valor de uma diária para o biólogo atuar, por exemplo, no campo? Tá? Então, existem alguns balizadores ali que a gente vai aprender mais para frente. Vai aprender, não. Vou tentar só mostrar para vocês saberem onde é que existem esses caras, tá? Deixa eu ver aqui. Alguém fez uma pergunta. Sara, desculpa. Sara, deixa eu só voltar aqui. Professor, como é que é a oferta? Fica claro, Gabriela? Não sei se eu deixei claro para ti. É que são duas coisas. Uma é o contratado CLT e o outro é o autônomo, tá? Ficou, não sabia disso. Obrigada. Tá. Professor, como é a oferta de emprego no mercado para recém-formados? Pergunto porque a maioria dos concursos que vejo exigem tempo de área de experiência. Sara, assim, eu acho que isso é uma coisa não só para biologia, mas para várias profissões, tá? É realmente difícil para o recém-formado entrar em vaga de emprego, isso sim, realmente não vou dizer que é fácil, tá? Existe uma concorrência muito grande, inclusive de biólogos. Lembra daquele número que eu mostrei para vocês na primeira aula, da quantidade de biólogos formados no Brasil? Ou seja, é aquela concorrência que a gente tem, tá? Só de biólogo. Então, existe sim uma concorrência, mas eu diria que existe mercado, tá? Existem empresas que contratam recém-formados, existe mercado para recém-formado, mas eu vou dizer para vocês que o ideal seria que vocês, obviamente, tentassem ingressar no mercado, né, em alguma empresa, buscar alguma empresa que está requerendo profissionais, né, para as diferentes áreas, se inscrever, mesmo que, e aí vem uma coisa bem importante, Sara, presta atenção que eu vou falar para todo mundo aqui, ó. Mesmo que lá na vaga de emprego para vocês não esteja escrito biólogo. O que acontece? Existe muito profissional de biologia que sai da biologia, forma, vai lá, pega seu registro profissional e não busca um emprego, por exemplo, de analista ambiental, ou analista de laboratório, ou de técnico de laboratório. Não, mas isso não é papel de biólogo. Voltem lá, pessoal, para o artigo 3º, tá? Quando fala lá em... Ai, meu Deus, onde é que tá? Quando fala nas atividades do profissional biólogo, tá? Então, você tem lá exame, análise, diagnóstico laboratorial, vistoria, perícia, avaliação, arbitragem, laudo, parecer técnico, relatório técnico, coleta de dados, estudos, ensaio, serviço técnico, comércio, por exemplo, você trabalhar com uma empresa, por exemplo, de importação de produtos biológicos, vocês podem atuar lá. Então não é mas isso não é papel de biólogo? Não, o biólogo pode trabalhar, você pode ter um papel bem interessante de entender o produto que você está vendendo, tá? Eu tenho um conhecido, infelizmente faleceu,
que ele se formou em biologia e começou a trabalhar numa indústria farmacêutica como vendedor. Vendedor de fármaco mesmo, né? Ia nas portas dos médicos lá e vendia os fármacos, aquela coisa que eles fazem. Pois é, né? Que coisa, biólogo trabalhando nisso. Antes de ele falecer, uns 5 anos antes, ele virou diretor da área de P&D da empresa. Olha a evolução dele. Ele começou como vendedor. Ele não começou... por que biólogo? Biólogo não precisa ser biólogo para atuar na empresa. Não precisa ser biólogo para atuar na empresa. Mas com certeza, por ele ser biólogo e conhecer da área, ele chegou a diretor de P&D. Estão vendo? A atuação, como profissional biólogo, permitiu com que ele subisse na empresa. Tá? Mas, enfim, só aqui vamos falar isso em outro momento também. Tá? O Gabriel falou como autônomo, aquilo que a gente estava discutindo antes, né? Aqui alguém colocou R$1 milhão ali, né? Então, tem serviço de R$1 milhão, Clara. Obviamente que tem serviço, tem projetos que custam R$1 milhão, e eles vão ter que te pagar R$1 milhão, mas provavelmente você vai ter um gasto ali de uns 600 mil para você, ou 400 mil, ou você vai ter mais 30 biólogos trabalhando contigo, certo? Porque vai ser um baita de um licenciamento ambiental que você precisa fazer o monitoramento ambiental, o EA-RIMA de uma indústria, por exemplo, de uma usina hidrelétrica. Custa caro, né? E custa, muitos profissionais vão atuar ali, atuando nessa coisa. Você vai ter um trabalho de R$1 milhão, vai, mas o gasto também vai ser grande, tá? Bruna, eu não entendi. Igual quando você contrata um fotógrafo, mais ou menos isso. Você vai conferir preço, né? Você vai lá fazer a busca de preço, né? Vocês fazem isso todo dia, gente. Quando vocês estão em um lugar, vocês vão comprar algum produto, vocês olham um produto numa loja, vão para outra, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão olhando o preço, certo? Quando vocês querem um serviço, né? Vocês estão procurando um serviço qualquer, né? Vocês buscando um prestador de serviço, para pintar a casa de vocês, alguma coisa. Vão lá, vocês vão pedir quanto custa, qual que é o trabalho, quanto que é a hora que ele vai gastar, tal. Você faz isso, certo? Biólogo não é diferente. Você vai fazer um serviço de licenciamento ambiental, a empresa vai te pedir qual que é o teu custo, faça o orçamento, você vai ter que fazer o orçamento, ali vai ter que ser o teu custo operacional e teu custo teu ganho, né? Teu valor líquido. Bruna, tanto podem decidir que às vezes pedem muito, é verdade. Alguns pedem muito, outros pedem pouco para conseguir a vaga, né? Para conseguir o emprego ou o serviço, né? E aí, às vezes, fazem um serviço mais ou menos também, né? Cobram menos, fazem serviço mais ou menos, tá? Então, cuidado com isso também, né? Porque isso prejudica a sua imagem. Renan da Costa, isso também é válido para os estágios, os valores são absurdamente baixos. Então, Renan, aí estágio é uma coisa um pouco distinta, porque o estágio, existe uma lei de estágio, existe uma regulamentação, você não é um profissional formado, habilitado tecnicamente, então você não pode receber um valor de um profissional habilitado, formado tecnicamente. Isso é bem claro na lei, tá? Porque senão algumas empresas, aí a gente tem aquelas empresas bem safadinhas, né, que acabam contratando um monte de estagiário e não contratando os profissionais. Aí contrata estagiário, ele trabalha durante 2 anos na empresa, lá, estagiário, beleza, tá. Quando, me formei agora, eu vou conseguir ser efetivado, a empresa manda o cara embora para contratar outro estagiário para fazer o mesmo serviço. Ou seja, tem também isso. Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, tá? Eu sei que os valores de estágio são baixos mesmo, concordo contigo, muitas vezes são baixos, mas não pode também ser muito assim, muito próximo de um valor de um profissional formado, tá? Isso a gente também tem que lembrar. E também não tem regramento, tá? E a empresa que decide. Obviamente que existem empresas, né? E aí, de novo, gente, quando eu falo empresa, leia-se pública ou privada ou de capital misto, não importa, empresa, tá? A nossa é 400 reais para acabar, exatamente, PIB, que realmente é 400 reais para acabar. Mas existem empresas que, viu, Júlia, eu quando fiz PIBIC, a minha bolsa PIBIC era 230, tá? Era 230 reais, tá? E eu dividi, aí depois eu fiz uma bolsa, eu tive uma bolsa de monitoria
e eu fazia monitoria, eu e dividia com mais um colega, que também acho que era 230, 260 reais, uma coisa assim. Aí cada um ganhava 100 e pouquinho, e era o que a gente tinha para... mas valia nada. Mal dava para pagar o RU. A mesma coisa, né? O RU naquela época já era 1,50. Então tu faz a conta aí, ó. Quando vê todo mês, todo dia almoçando no RU ali, quanto que dá? Né? Vocês sabem bem, vocês almoçam no RU, né? Janto no RU, muitos de vocês, e eu fazia isso, o almoçado já estava no RU, então realmente era para acabar com o negócio, ainda pagar o aluguel. Mas vamos lá. Meu Deus, escravo moderno, é verdade. Mas eu sou escravo antigo, eu já sou mais velho, então deixa eu depois escravo antigo. Brincadeiras à parte, né, gente? O que eu estava falando mesmo? Esqueci. Eu fui ler da Júlia aqui, fazer as brincadeiras com ela aqui, realmente, do negócio, eu acabei esquecendo o que eu estava falando. É normal, tá? Eu lembrei. Eu estava falando sobre algumas empresas que contratam estagiários por um sistema daquele sistema chamado CIE, tá? Aí no sistema CIE, aí a empresa define, obviamente, o valor do coisa, e aí lá, às vezes, você tem vale alimentação, vale transporte, aí tem outros entre aspas, penduricalhos ali, né, outras benesses para o estagiário, que vai atuar, então, fazer o estágio profissional em uma empresa via CIE, por exemplo, ou até mesmo por própria empresa divulgar o estágio, né? Eu tenho um aluno que está estagiando numa outra empresa, aqui de Florianópolis, na área de biotecnologia, e ele está lá estagiando, enfim, recebe o salário de estágio dele, mais as outras coisas, enfim. Bruna, realmente é difícil. Eu concordo contigo. Pessoal, mais alguma pergunta? Professor. Posso falar? Desculpa. Deixa eu ver aqui, só que é que eu estou no chat aqui, não estou vendo. Clara, por favor, pode falar, e depois o Renan. Tá, são duas bem aleatórias uma da outra. Uma é se da mesma forma que tu botou aquela lista com todas as profissões que a gente pode exercer, tem alguma lista com os nomes reais das empresas que existem, tipo, em Floripa ou em Santa Catarina, no Brasil, ou laboratórios pra gente, tipo, conhecer, contatar, se informar, ou se é, tipo, perdido no vazio pra descobrir. Eu entendi. Tá, deixa eu responder essa primeiro. Então, se existe alguma... Existe uma forma de você buscar. Eu vou mostrar para ti aqui, ó. Tá. Espera aí que eu vou abrir o site do Conselho para mostrar para vocês aqui. Um minutinho. Aqui, ó. No site do Conselho, existe aqui onde é que tá? Aqui, ó, Cadastro Nacional de Biólogos, tá vendo? Se você entrar aqui no Cadastro Nacional, ele vai te direcionar para um site em que você pode buscar aqui a empresa, tá vendo? Só que o problema aqui é que você tem que saber o nome da empresa. Esse é o problema do site. Tá? Eu até comentei uma vez a respeito disso, que eles poderiam caracterizar por área. Né? Então, que na TRT, na hora que se pede o registro da pessoa jurídica no conselho, se determinasse a área primordial de atuação da empresa e a gente pudesse buscar aqui. Ó. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. É que aqui a gente tem que saber o nome. Eu vou colocar uma aqui, ó. Que eu conheço bem, tá? Vamos entrar aqui. Então aqui eu tenho, ó, por exemplo, a empresa Neo Prospecta Pesquisa e Consultoria, ela tem um registro profissional e ela está ativa e regular, tá? Então é uma empresa que está atuando no mercado de biologia, tá? Eu não tenho aqui, ele não dá outras informações a respeito da empresa. Então só te mostrei aqui onde você pode buscar, mas aí você tem que saber o nome, tá? Esse é um problema, tá, Clara? Que eu também acho ruim. Então, outra forma, talvez, é você entrar em contato com o Conselho de Biologia e perguntar para eles se eles não podem disponibilizar as empresas do setor que você quer, por exemplo. Tá bom. Obrigada. A outra pergunta era bem específica, eu não sei se sabe, mas se para ser
perito criminal na polícia, faz diferença se bacharel ou licenciatura? Ai, eu tenho que pesquisar isso para ver como foi o último concurso, Clara. Eu não lembro se esse é um caso que eles queriam um bacharel. Eu não sei. Se eu falar aqui alguma coisa, eu posso estar falando uma inverdade, tá? Eu vou pesquisar isso, tá? Tá bom, tá bom. Tá? Eu vou anotar aqui para pesquisar isso para você, tá? Mas, em teoria, tanto faz, né? Em teoria, tá? Mas pode ser que eles estavam com aquela ideia de que precisavam de um profissional mais focado na área de perícia, enfim, aí eles buscavam bacharel, mas eu vou ver isso aí, tá? Tá bom, obrigada, era isso. Imagina. Renan, pode falar. Deixa eu ver aqui. Não, o Renan acho que já falou isso? Bom. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Queria comentar mais alguma coisa? Tudo bem. Se não temos mais dúvida, eu vou encerrar aqui, mas eu só vou dar um último recado aqui para vocês, que é o seguinte. Quando vocês forem fazer o mestrado, o doutorado de vocês, tá? Eu sugiro que vocês observem se esse mestrado, doutorado está na área de biologia, tá? Por quê? Às vezes a gente vai acabar fazendo um mestrado, por exemplo, dentro de uma área de geologia, tá? E aí a gente acaba tendo doutorado nessa área, né? E ela não é uma área de atuação do profissional. Aí você argumenta, eu sou doutor em geologia, eu sou doutor em não sei o que, eu sou doutor em isso aqui, mas aquela área de atuação não é uma área de atuação de biólogo, tá? Então, dependendo, por exemplo, levantamento geológico, por exemplo, de terreno, coisa assim, não é a atuação de biólogo. Então, a parte física do ecossistema, o biólogo não atua, tá? Nós trabalhamos na parte biótica do ecossistema. Então, isso tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Para a gente não enveredar, por exemplo, um caminho aí de fazer um mestrado em uma área e aí realmente não vai poder atuar depois, tá? Não vai poder... Maria Eugênia não vai poder atuar, né? Atuar depois. Não, falando como professor universitário, depende, da mesma forma como eu falei do exemplo da análises clínicas também, tá? Pode ser que, sei lá, você faça um doutorado, eu dou um exemplo aqui, tá, gente? Estou dando um exemplo, pode ser não verídico, mas assim, na área de geologia, né, pra gente fazer uma distinção aqui. E aí você faz na área lá de geologia, e lá no concurso para professor lá de uma determinada área, eles pedem um geógrafo com doutorado em geologia, ou um geólogo, enfim. Então, e aí? E aí não tem biólogo. Aí eu vai pedir para o conselho dizer, não, mas eu quero lá, mas isso não é a atuação do profissional biólogo, então a gente não consegue nem justificar para o biólogo poder concorrer para aquela vaga. Então, assim, tome bastante cuidado. Isso vale também para ciências animais, tá? Tem muito mestrado em ciências animais, bem legal, tá? Mas tome cuidado para não fazer um mestrado, doutorado numa área que depois vai ter uma complicação para o profissional biólogo, tá? Para vocês atuarem. Tá? Ciência animais ali, quando vai mexer mais com veterinária mesmo, a gente acaba não atuando, né? A gente pode atuar na área de inventário, manejo, conservação, biotérreo, enfim, aí algumas coisas você pode atuar, mas não é toda a área de ciência animal que a gente pode atuar, tá? Então, tomar cuidado nisso também. Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Bom, isso se aplica à pesquisa?
Então, Helena, não. Aí pesquisa é um pouco diferente, né? Pesquisa aí é o teu know-how mesmo de conhecimento científico que você tem, a tua capacidade de desenvolvimento científico que vai te determinar por que você vai atuar. Você pode atuar numa área, por exemplo, de ciências médicas, não, obviamente, atuando com o paciente, mas atuando dentro ali do escopo de ciências médicas, tá? Não, de novo, não atuando com o paciente, não fazendo prescrição, não atuando diretamente com o paciente, mas, sei lá, fazendo exames genéticos, enfim, ou outras coisas, enfim, de análises clínicas, por exemplo, que você pode atuar. Né? E para a ciência animal, a mesma coisa, né? Você já está dentro de uma universidade, você começa a atuar ali, por exemplo, para entendimento de genética animal, tal, isso que não teria problema nenhum, tá? Então, essa questão de pesquisa, uma vez que você está dentro da universidade, você tem liberdade de cátedra para escolher o que você vai estar lá. Lembrando que existem alguns empecilhos e alguns entraves legais ali da atuação tua como pesquisador diretamente, por exemplo, com o paciente. Então, você também tem que tomar algum cuidado, tá? Quando for na parte de saúde humana. E de animal, a mesma coisa, você não vai fazer um procedimento cirúrgico no animal, por exemplo, ou alguma coisa que você, na tua pesquisa precisa fazer e você não tem habilitação técnica para aquilo, também tem que tomar cuidado. Aí tem os comitês de ética para regrar isso tudo. Tá? Professor, para trabalhar em zoo, precisa algo além de diploma? Teoricamente não, tá? Em zoológico, tá? Não, entendi. Teoricamente não, você pode atuar como biólogo diretamente em zoológico. Depende do zoológico como é que ele vai te contratar, né? Pode ser que ele te exija uma capacitação, tá? Que exija algum mestrado ou que exija uma especialização em manejo de fauna exótica, por exemplo, alguma coisa assim, tá? Mas lembrando que você não vai atuar provavelmente lá no zoológico, você não vai atuar clinicando os animais, né? Você vai atuar basicamente em manejo de conservação, de políticas de conservação, enfim, trabalhando com animal também, mas não na parte clínica, né? Que isso é competência de veterinário. Assim, pessoal, a atuação do biólogo, eu vou usar essa pergunta da Ana Vitória, que é o seguinte: a atuação do biólogo, teoricamente, em todas essas áreas de atuação, o diploma já é o suficiente, tá, gente? Teoricamente, sim. O que é importante é o teu histórico de formação, tá? O que você vem fazendo ao longo da tua faculdade, todos os cursos, tudo que você vem fazendo, vai te direcionar para algumas dessas áreas de atuação, tá? Não queiram, e vai ser muito difícil vocês serem biólogos holísticos, que eu falo biólogos holísticos é o cara que faz tudo, não que tem uma visão holística, mas o biólogo holístico, aquele que quer fazer tudo, tá? Né? Cuidado, nem Darwin teve essa capacidade, tá? Apesar de eu acho que ele entender de tudo um pouco, mas entendia de tudo um pouco, mas nem ele, que é o nosso pai de tudo isso aqui que a gente está aprendendo, teve essa capacidade. Portanto, assim, não vamos tentar ser os naturalistas na sua essência, ou seja, a gente vai escolher alguma área de atuação, gente, tá? Ou uma grande área, ou sub-áreas dentro da área de atuação, tá? Então, tomem cuidado isso. É muito difícil um cara aqui que trabalha, dá um exemplo aqui, o cara trabalha na área de meio ambiente e biodiversidade, trabalha com biorremediação, e aí lá na parte de saúde ele trabalha com análise citogenéticas, né? É muito difícil que o cara vai fazer essas duas coisas, né? Tá? Só para a gente ter coisas bem discrepantes aqui para a gente entender que o biólogo vai atuar em alguma dessas áreas. Beleza, pessoal? Bom, eu deixei para vocês lá no site, no Moodle, então, várias resoluções, tá? Eu não vou pedir para que vocês respondam nada a respeito disso. Queria que vocês realmente lessem elas e observassem mesmo todas as áreas de atuação do biólogo. Tiveram várias resoluções mais recentes, tá, gente, que regraram um pouco melhor determinadas áreas de atuação profissional, tá, que são várias dessas que saíram em 2019, 2018, tá? Então tem um regramento melhor. Já existia uma muito interessante para análises clínicas, tá? Que é uma resolução mais antiga, tá? E essa resolução ela que permitiu com que o próprio
Supremo Tribunal de Justiça desse ganho de causa para o biólogo para poder atuar na área de análises clínicas, porque a gente tem um regramento para isso. Então, nem todo biólogo pode atuar na área de análises clínicas, é um biólogo capacitado para aquilo, tá? Então, e para as outras áreas de concentração também foi determinado isso, tá? Em algumas áreas de atuação profissional, tá? Bom, pessoal, se ninguém... Clara, por favor, pode perguntar. Tá, última dúvida. Não tem a ver agora com as profissões, é mais na graduação. Eu ouvi dizer, e eu não sei se é real, mas acho que tu vai saber dizer que a gente não precisa mais do TCC para pegar o diploma. Do tipo, se a pessoa não quiser fazer. Eu acho que não, isso tem que estar no projeto político-pedagógico do curso. Se está lá como requisito para colação de grau, eu acho que precisa sim, tá? Tá, ok. Eu acho que sim, tá? Eu acho muito fortemente, tá? Tem que dar uma olhada. Eu sei que tem cursos que podem não exigir. Tá? Pode ter outros cursos, outros cursos que pedem monografias, que não pedem TCC propriamente dito. Tem outros cursos que pedem outras coisas, mas no caso nosso da biologia, eu acho que no nosso projeto político-pedagógico está claro lá que tem para se formar, você tem que apresentar um trabalho final de conclusão de curso. Tanto que o sistema de disciplina para isso. Uhum. Dá uma olhadinha lá. Tá? Tá ok. Beleza, pessoal? Então, eu vou encerrar a aula por aqui. Eu vi que tinha outras pessoas na outra sala, tá? Eu vou resolver esse probleminha de poder ter duas salas simultâneas aqui. Não é o ideal disso acontecer, mas a gente vai resolver isso com toda certeza. E, de qualquer forma, esse vídeo, obviamente, vai estar disponibilizado para todo mundo no próprio Teams, para quem quiser ouvir, tá bom? Beleza, pessoal? Agradeço a todos. Eu pediria que vocês que estiveram aqui presentes vão lá no Moodle e marquem sua presença no dia de hoje. Pode marcar dos dois horários, tá? Ou marcar só no horário, não tem problema, tá bom? Isso eu tô arrumando essa questão da presença, tá, gente? Tá? Muito bem, gente. Um grande abraço, se cuidem. Até mais.